Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Viver Saudável. E como de sempre, nós iniciamos o nosso programa já te recordando sobre as redes sociais. Esse programa vai estar nas redes sociais, enfim, mas anote aí, vamos lá, facebook.com/TV Mundo Maior. Também através do Instagram, você pode nos seguir, né? @TV Mundo Maior. Instagram, né? Você procura lá o @TV Mundo Maior e também através do YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Essas são as redes sociais onde nós estaremos presentes, onde você vai poder nos assistir, vai poder compartilhar, vai poder dar teu joinha, enfim, e vai poder ajudar mais e mais pessoas que fatalmente precisarão estar ouvindo esse programa, precisarão ter essas ideias e compartilhar esses conhecimentos. E também você pode participar aqui do nosso programa através do e-mail, né? viversaudável@feal.com.br. Você manda a tua história, não precisa se identificar se você não quiser, mas compartilhe conosco o teu movimento, aquilo que você fez, as tuas dúvidas, enfim, para que outras pessoas possam se identificar com aquilo que você está nos contando e possam, de uma forma bem assertiva, serem ajudadas dentro desse processo. E o programa de hoje, pessoal, bastante interessante, né? Nós vamos falar sobre a tireoide, essa glândula tão maravilhosa que comanda o nosso corpo inteirinho. E quando ela está mal-humorada, né, ela acaba causando uma série de distúrbios aí no nosso corpo. Fique conosco, vamos falar sobre o hipotireoidismo, vamos falar sobre quais são as causas desse hipotireoidismo, os suplementos que nós podemos utilizar para otimizar a nossa tireoide, as questões quando a tireoide está funcionando muito rapidamente, acelerando demais o teu metabolismo, o hipertireoidismo, enfim. Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre as questões que envolvem essa glândula, a glândula tireoide. Então, pessoal, tudo bem? Tireoide, uma glândula que fica aqui no pescoço, né, que hoje está muito em moda, porque tem muita gente com esse problema no mundo inteiro. Nós vamos aprofundar. Só que nós temos uma questão bem interessante da tireoide. A tireoide se encontra num momento de muito estudo, de muitas alterações e de pouco diagnóstico. Esse é o problema. Então, muita gente sofrendo de problema de tireoide, muita gente tendo dificuldades por causa da tireoide e não se faz o diagnóstico e, portanto, não se trata. Então, ou 50% não faz o diagnóstico e 50% do diagnóstico se trata e de forma inadequada. Bom, então a tireoide tem uma função fisiológica muito importante do metabolismo, né? Então, todo o metabolismo, digamos assim, é dirigido pela tireoide. Ela é comandada pela hipófise. Então, a hipófise é um superior a ela que manda, né, as informações para que ela trabalhe mais ou menos. E a hipófise é comandada pelo hipotálamo, uma parte do cérebro que manda a hipófise trabalhar mais ou menos. E o hipotálamo é comandado pela pineal. Isso mesmo, a glândula que nós na doutrina espírita estudamos, que André Luiz falou, que não sabia o que era, é a nossa ligação com o espiritual. Olha que interessante, né? Então, o nosso espírito se liga na pineal, que manda comandos para o hipotálamo, que manda comandos para a hipófise, que manda comandos para a tireoide e para outras glândulas. Então, a tireoide ela pode trabalhar de mais ou trabalhar de menos. Quando ela trabalha demais, é chamado hipertireoidismo. Quando trabalha demais, ela acelera o corpo, a pessoa fica acelerada, fica com palpitação, com aceleramento cardíaco, emagrece muito, transpira muito, não consegue dormir. É uma entidade, uma doença grave. O hipertireoidismo é uma doença grave. Se não for controlado, a pessoa pode levar à morte, tá? Pela gravidade. Mas é muito mais raro do que quando a tireoide trabalha menos, que é o hipotireoidismo, hipo e menos, onde ela trabalha lento, que é o grande, digamos assim, problema hoje em dia, porque existem muitas e muitas pessoas com hipotireoidismo subclínico. O que é subclínico?
Então, subclínico porque não está sendo visto, né, de uma forma aberta, de uma forma diretiva. Ele está lá nas entrelinhas, escondidinho, mas o corpo está sentindo e você tem os sintomas. Vou te exemplificar, né? Você vai ao médico, você leva os teus exames, o médico olha e diz assim, está tudo normal, né? Por quê? Porque ele está se baseando estatisticamente nos números que estão ali, nos índices que estão tabulados dentro daquele processo do exame. Estatística numérica. Porém, você continua olhando para a cara do seu médico e diz assim, mas eu estou sentindo isso. Você aparentemente mostra para ele que você está com todos os sintomas correlacionados com o mau funcionamento da tireoide. Normalmente está correlacionado ao hipotireoidismo, ok? Aquelas cansaço, os estados depressivos, a queda de cabelo, o engordar, o inchar, né, o ficar mais lento, e até a certa confusão mental, pessoal. A gente sabe que o hipotireoidismo é capaz de produzir pela questão cerebral dos receptores que estão ali a nível de hormônios tireoidianos. Porém, né, você relata tudo isso, ele continua afirmando que você está bem. Isso é o que nós chamamos, né, de o hipotireoidismo subclínico. Eu tenho todos os sintomas, porém, estatisticamente, numericamente, eu estou dentro do índice da faixa. Você já leu lá teu exame, né? Tá lá, de tanto a tanto, tá normal, de tanto a tanto, tá no limítrofe, de tanto a tanto, tá alterado. Então, a partir daí é que começa a nova revolução no aspecto de entender como que é esse funcionamento tireoidiano, os complementos que você pode estar utilizando e as situações diárias que você vai mudar na sua vida, desde a questão alimentar, né? Alguns alimentos que você, infelizmente, não deve consumir, porque eles atrapalham o bom funcionamento da tireoide. Eu vou mostrar para vocês, eu vou conversar com vocês. As questões das suplementações mesmo, de minerais, de vitaminas, de aminoácidos que ajudam a biotransformação e a fabricação dos hormônios tireoidianos, né? Como a questão do T4 e do T3. O T4 precisa de algumas substâncias para ser formado dentro do corpo, tirosina, iodo, e precisa de algumas outras substâncias como o selênio, o cobre, a vitamina A, o zinco, para ser transformado em sua forma ativa, que é o hormônio T3. É o T3 que vai agir no nosso corpo, certo? E vai promover todo o bom funcionamento do organismo com relação ao déficit metabólico, ao gasto calórico, à harmonização do corpo, a regular a pressão arterial, enfim. E vai precisar também, né, pessoal, de alguns alimentos que estimulem a produção, a funcionalidade da tireoide. Os frutos do mar, as algas, algumas vitaminas, né, são essenciais para isso. E alguns alimentos que eu já vou de antemão te falar, que você tem que ir consumindo gradativamente, vai diminuindo o aporte. Por exemplo, o que a gente fala aí das crucíferas, os brócolis, os couve-flores, os repolhos, eles devem ser consumidos, pessoal, cozidos, tá? Normalmente as pessoas consomem cru, né? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento à questão do suco verde com a couve, né? Porque ele tem uma substância ali chamada glicosinolatos, né? E essas substâncias, elas impedem o bom funcionamento da tireoide. Ela atua competindo e impedindo que o T4 se converta no T3, que é a forma ativa. E quando você cozinha esses alimentos, esses glicosinolatos, eles são eliminados, eles são destruídos. E aí você pode fazer uso desses legumes, desses vegetais, que podem ajudar, então, desta forma, o bom funcionamento da tireoide. Isso é uma das coisas, pessoal. Agora tem a questão da modulação hormonal bioidêntica aqui, que o doutor vai falar também. Então vamos resumir um pouquinho, antes do segundo bloco a gente aprofunda. O hipotireoidismo é o mais importante, tem o subclínico. O subclínico não vai aparecer nos exames e você vai ter o quadro clínico. Então, para você fixar o quadro clínico, você pode ter queda de cabelo, unhas fracas, pele seca, principalmente o calcanhar muito ressecado,
Temperatura baixa. O diagnóstico é feito com a temperatura. Você acorda, principalmente você, mulher. Por cada 10 pessoas, 9 mulheres têm problema de tireoide, hipotireoidismo subclínico e um homem. Então você mede a tua temperatura assim que acordar. Acorda de manhã na cama ainda, não importa que você está com cobertor de pelo, não importa que você está. Coloca o termômetro debaixo do braço e observa. Tem que estar acima de 36,5. Aí pode vir uma questão intestinal, uma obstipação intestinal, o intestino fica mais preso, mais lento. Você pode ter insônia de noite e sonolência durante o dia. Você pode ter apatia, você pode ter desânimo, você pode ter depressão. Tudo isso causado pela tireoide. E o quadro clínico, mesmo sendo exuberante, muitas vezes os colegas não tratam porque eles têm o entendimento que há necessidade de ter o exame apontando o problema. E nós temos então todo um estudo internacional dizendo que, como a Julie falou, estatisticamente temos outra visão dos exames. Quando você muda a estatística o que é o exame normal e o que não é normal, você encaixa a pessoa que está tendo um problema clínico. Lembre-se sempre de entrar em contato com 0800 12 38 e fazer o Clube Amigos da Boa Nova uma entidade na sua casa, na sua família, fazer parte desse clube para poder nadar nas piscinas sulfurosas que melhoram a tireoide lá no nosso lar. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí.